O momento em que Deus trabalha em silêncio, antes da prosperidade aparecer. Napoleon Hill. Existe um momento da vida em que parece que nada está acontecendo. Nenhuma grande porta se abre, nenhuma oportunidade gigantesca aparece, nenhum milagre visível acontece da noite para o dia. E mesmo assim, algo está sendo preparado. Em silêncio. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar homens e mulheres que construíram grandes destinos depois de fases extremamente difíceis. Antes da prosperidade aparecer, existia um período invisível, um período onde Deus parecia silencioso. Mas o silêncio não significava abandono, significava preparação. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que você ainda não consegue enxergar, na sua mente, na sua resistência emocional, na sua disciplina, na sua fé, na sua identidade. Porque prosperidade verdadeira não chega para destruir você. Ela chega quando sua mente começa a suportar aquilo que antes destruiria sua estrutura emocional. E talvez essa seja a razão pela qual você passou por tantas fases difíceis. Mas antes de continuarmos, já se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós criamos uma verdadeira corrente de fortalecimento mental, prosperidade, fé e transformação interior baseada nos ensinamentos de Napoleon Hill. E se você quiser aprofundar ainda mais essa reconstrução emocional e mental, existe também uma comunidade fechada dentro da área de membros do canal. Temos 2 níveis, incluindo um nível Premium, com reprogramações mentais exclusivas, exercícios profundos e conteúdos criados exatamente para pessoas que decidiram reconstruir completamente a própria realidade. Agora, presta muita atenção nisso. Existe uma diferença enorme entre pessoas que apenas desejam prosperidade e pessoas que se tornam fortes o suficiente para sustentá-la. Napoleon Hill descobriu que homens extraordinários desenvolviam uma característica incomum: persistência silenciosa. Eles continuavam, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez você tenha orado e ainda não viu resposta. Talvez você tenha tentado várias vezes. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Mas escute isso profundamente. O silêncio de Deus não é ausência. É construção invisível. Agora comenta aqui embaixo: Deus está trabalhando na minha vida. Escreva isso como alguém que decidiu continuar acreditando. Agora eu quero compartilhar com você 40 depoimentos e histórias de homens e mulheres que chegaram ao triunfo porque persistiram quando tudo parecia silencioso. 40 histórias de persistência, fé e triunfo. Depoimento número 1. Thomas Edison. Enquanto milhares desistiriam após tantas falhas, Edison continuou tentando. Ele entendia que fracasso não era o fim, era aprendizado. Depoimento número 2. Abraham Lincoln. Perdeu eleições, enfrentou dores pessoais e inúmeras derrotas. Mesmo assim, continuou. E um dia se tornou presidente. Depoimento número 3. Walt Disney. Foi desacreditado e rejeitado, mas continuou acreditando em sua visão mesmo quando ninguém enxergava valor nela. Depoimento número 4. Oprah Winfrey. Passou por dores profundas, pobreza e rejeições, mas transformou sofrimento em força. Depoimento número 5. Sylvester Stallone. Tinha pouco dinheiro, enfrentava dificuldades e ouviu inúmeros nãos, mas persistiu até Rocky mudar sua vida. Depoimento número 6. J.K. Rowling. Foi rejeitada diversas vezes antes de Harry Potter conquistar o mundo. A persistência falou mais alto. Depoimento número 7. Henry Ford.
Foi desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Depoimento número 8. Steve Jobs. Foi afastado da própria empresa, mas voltou mais forte porque não abandonou sua visão. Depoimento número 9. Nelson Mandela. Passou décadas preso sem abandonar sua fé em algo maior. Depoimento número 10. Michael Jordan. Foi rejeitado no início da carreira, mas transformou rejeição em combustível. Depoimento número 11. Ayrton Senna. Mesmo enfrentando pressão extrema, continuava acreditando. Ele dizia: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Depoimento número 12. Martin Luther King. Continuou subindo um degrau por vez mesmo sem enxergar toda a escada. Depoimento número 13. Beethoven mesmo, perdendo a audição. Continuou criando beleza para o mundo. Depoimento número 14. Albert Einstein. Foi desacreditado em muitos momentos da juventude, mas sua mente continuou buscando respostas. Depoimento número 15. Marie Curie. Superou preconceitos e obstáculos enormes através de persistência silenciosa. Depoimento número 16. Cristiano Ronaldo. Construiu disciplina extrema, treino, persistência, mentalidade. Depoimento número 17. Pelé veio de uma realidade simples e se tornou gigante através de dedicação. Depoimento número 18. Coronel Sanders. Começou tarde, sem estabilidade, mas persistiu. Depoimento número 19. Elon Musk. Quase perdeu tudo várias vezes. Mesmo assim, continuou. Depoimento número 20. Você, porque talvez sua história ainda esteja sendo construída agora. E o silêncio que você vive hoje não significa derrota. Talvez signifique preparação. Agora comenta: eu não vou desistir. Depoimento número 21. Serena Williams transformou pressão em força. Depoimento número 22. Jim Carrey visualizava prosperidade antes dela existir. Depoimento número 23. Soichiro Honda enfrentou rejeições antes de construir uma marca mundial. Depoimento número 24. Barack Obama persistiu mesmo diante de críticas e obstáculos enormes. Depoimento número 25. Coco Chanel transformou origem simples em um império. Depoimento número 26. Les Brown. Foi desacreditado, mas decidiu acreditar em si mesmo. Depoimento número 27. Madre Teresa. Mostrou que prosperidade também é propósito. Depoimento número 28. Machado de Assis. Superou limitações sociais através da força mental. Depoimento número 29. Usain Bolt treinou silenciosamente até o mundo perceber sua velocidade. Depoimento número 30. Simone Biles mostrou a importância de fortalecer também a mente. Depoimento número 31. Leonardo da Vinci construiu grandeza através da curiosidade constante. Depoimento número 32. Maya Angelou transformou dor em sabedoria. Depoimento número 33. LeBron James construiu disciplina diária mesmo vindo de dificuldades. Depoimento número 34. Frida Kahlo transformou o sofrimento em arte e identidade. Depoimento número 35. Stephen King recebeu inúmeras rejeições antes do reconhecimento. Depoimento número 36. Arnold Schwarzenegger visualizava sua vitória antes dela acontecer. Depoimento número 37. Santos Dumont persistiu em sonhos que pareciam impossíveis. Depoimento número 38. Malala transformou dor em propósito. Depoimento número 39. Vera Wang começou tarde e ainda assim venceu. Depoimento número 40. Sua futura versão. Porque talvez daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba: Deus estava trabalhando em silêncio o tempo inteiro. O fortalecimento da mente, do corpo e da alma.
Agora, presta muita atenção nisso. Você precisa fortalecer mente, corpo, emoções e espírito. Escolha melhor aquilo que entra nos seus ouvidos. Escute músicas que elevem sua energia. Leia conteúdos que fortaleçam sua mentalidade. Movimente o corpo. Durma melhor. Ore mais. Agradeça mais. Fale menos reclamações. Observe mais. Você precisa se transformar em uma máquina emocionalmente forte, porque pessoas fracas emocionalmente desistem rápido. Mas pessoas fortes continuam mesmo quando tudo parece silencioso. Agora, existe algo extremamente importante. Algumas pessoas podem se afastar da sua vida. Amigos, relacionamentos, parcerias, e você não deve se assustar. Nem todos conseguem acompanhar sua frequência. Existe uma purificação antes da prosperidade. E, infelizmente, algumas pessoas abaixam constantemente sua energia através de negatividade, reclamação, medo, vitimismo e escassez. Você deve praticar o bem, mas também deve se tornar inabalável. Não seja arrogante, não deseje mal, mas também não permita que destruam sua paz mental. Agora comenta, eu me torno inabalável. Continue aqui no canal, assistindo, comentando, participando, porque juntos criamos um elo poderoso de força motriz, prosperidade, disciplina e transformação mental. E se você quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional e financeira, existe também um material digital especial fixado nos comentários. Um conteúdo criado exatamente para fortalecer sua mente diariamente. Reprogramação mental profunda, quando Deus trabalha em silêncio. Agora, eu quero que você pare por alguns minutos. Pare de pensar no medo. Pare de pensar nas contas. Pare de pensar no atraso. Pare de pensar na opinião das pessoas. Respire lentamente, porque talvez este seja exatamente o momento em que Deus começa a fortalecer sua mente silenciosamente. E quase sempre, as maiores transformações começam em silêncio. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar homens e mulheres que passaram anos enfrentando dificuldades antes de alcançar prosperidade. Antes da vitória aparecer, a mente mudava. Antes do dinheiro chegar, a frequência mudava. Antes do reconhecimento, a identidade começava a ser reconstruída. E talvez isso esteja acontecendo dentro de você agora. Respire fundo e permita que essas palavras entrem profundamente na sua mente. Porque talvez o maior erro da sua vida tenha sido repetir mais medo do que fé. Mas isso termina hoje. A partir deste momento, você começa a construir uma nova programação mental. Uma programação baseada em persistência, fé, força emocional, disciplina e prosperidade. Repita mentalmente, Deus está trabalhando na minha vida mesmo em silêncio. Mais uma vez, Deus está trabalhando na minha vida mesmo em silêncio. Porque o silêncio não significa abandono, significa preparação. Agora, imagine sua vida como uma construção. Por anos, talvez você tenha olhado apenas para a superfície, mas Deus estava fortalecendo a estrutura, fortalecendo sua mente, fortalecendo sua resistência, fortalecendo sua capacidade de continuar mesmo cansado. Porque prosperidade sem estrutura emocional destrói pessoas. E talvez as fases difíceis tenham vindo exatamente para fortalecer você. Agora, presta atenção nisso profundamente. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Repita, eu estou sendo preparado para algo maior, mais forte. Eu estou sendo preparado para algo maior. Agora imagine uma luz crescendo lentamente dentro da sua mente. Uma luz silenciosa. Uma luz que representa clareza, direção, força, persistência e fé. E quanto mais essa luz cresce, menos espaço sobra para medo. Porque medo enfraquece, mas propósito fortalece.
Agora escute isso profundamente. Talvez algumas pessoas não entendam sua transformação. Talvez alguns amigos se afastem. Talvez algumas pessoas zombem dos seus sonhos. Talvez até pessoas próximas desacreditem da sua visão. Mas não permita que isso destrua sua frequência, porque existe uma purificação silenciosa antes da prosperidade. Nem todos conseguem acompanhar sua expansão, e você não deve odiar ninguém, mas também não deve permitir que destruam sua paz mental. Você precisa se tornar inabalável. Repita agora: minha mente está ficando mais forte. Mais uma vez, minha mente está ficando mais forte. Agora imagine você caminhando por uma estrada longa. O céu parece escuro em alguns momentos. O vento parece forte. Existem dúvidas. Existem noites difíceis. Mas você continua caminhando, porque algo dentro de você sabe que desistir não é mais uma opção. Napoleon Hill dizia que persistência é o teste que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. E talvez Deus esteja observando exatamente isso em você agora. Sua persistência, sua capacidade de continuar, sua coragem silenciosa. Agora lembra da frase de Martin Luther King: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada. Então suba, mesmo sem enxergar tudo claramente, um degrau por vez. Porque impérios não são construídos em um único dia. São construídos em hábitos, em pensamentos, em decisões e em persistência diária. Agora imagine você acordando todos os dias mais forte emocionalmente, mais disciplinado, mais focado, mais alinhado com prosperidade. Imagine sua mente deixando de aceitar escassez como identidade. Imagine você olhando para si mesmo no espelho e percebendo: eu já não sou a mesma pessoa. Porque talvez essa transformação já tenha começado. Agora presta muita atenção nisso. Você precisa fortalecer mente, corpo, emoções e espírito. Escolha melhor aquilo que escuta. Músicas negativas drenam energia, mas músicas que fortalecem sua alma elevam sua frequência. Leia conteúdos que façam sua mente crescer. Movimente o corpo. Respire profundamente. Ore mais. Agradeça mais. Observe mais. Reclame menos. Você está construindo uma nova identidade, e toda identidade fortalecida eventualmente transforma a realidade. Agora imagine você se tornando uma máquina emocionalmente forte. Não fria, mas forte. Uma máquina de persistência, disciplina, foco, oração e reconstrução interior. Porque pessoas fortes continuam mesmo quando ninguém percebe seu esforço. Agora, presta atenção nisso profundamente. Você não nasceu para viver abaixo do próprio potencial. Você não nasceu para rastejar emocionalmente. Existe algo maior esperando por você. Mas para alcançar esse nível, sua mente precisa continuar subindo. Um pensamento elevado por vez. Uma decisão forte por vez. Um hábito poderoso por vez. Até que um dia a realidade inteira muda. Agora eu quero que você imagine algo extremamente poderoso. Imagine sua vida daqui a alguns anos. Você mais forte, mais maduro emocionalmente, mais disciplinado, mais tranquilo, mais próspero. Veja sua mente organizada, veja sua paz emocional, veja sua liberdade crescendo, veja você vencendo honestamente, não como arrogância, mas como realização. Agora repita lentamente: eu nasci para vencer. Mais forte: eu nasci para vencer. Porque existe uma diferença enorme entre desejar prosperidade e decidir persistir até alcançá-la. E talvez essa decisão esteja acontecendo agora. Agora eu quero que você imagine Deus olhando sua caminhada, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando você chorou sozinho, mesmo quando ninguém entendeu sua luta, mesmo quando tudo parecia silencioso. Você nunca esteve sozinho. Talvez algumas portas tenham se fechado para proteger você,
Talvez certas perdas tenham fortalecido você. Talvez certos atrasos tenham preparado sua mente, porque Deus frequentemente trabalha em silêncio antes da prosperidade aparecer. Agora escute isso profundamente. Não importa sua idade, seu passado, sua condição atual ou quantas vezes você caiu, você ainda pode vencer, com fé, com persistência, com disciplina, com coragem para continuar. Agora lembra da frase de Ayrton Senna: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. E talvez essa seja exatamente a mensagem que sua alma precisava ouvir hoje. Então continue. Mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo sem enxergar tudo claramente, continue. Porque persistência alinhada com fé quase sempre vence. Agora comenta mentalmente: com fé em Deus, eu vou chegar lá. Mais forte: com fé em Deus, eu vou chegar lá. E vai. Porque algo dentro de você já começou a mudar. E quando a mente muda, o destino começa lentamente a acompanhar. Agora continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente, porque juntos mantemos um elo poderoso de força motriz, prosperidade, fé e transformação interior. E se você quiser aprofundar ainda mais essa reconstrução emocional e mental, entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas escutam mensagens, mas outras permitem que essas mensagens reconstruam completamente a própria identidade. Agora deixa eu te dizer algo profundamente importante. Talvez você ainda não veja resultados gigantescos. Talvez o dinheiro ainda não tenha aparecido. Talvez as respostas ainda pareçam lentas. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo, porque Deus frequentemente trabalha em silêncio antes da prosperidade aparecer. Primeiro fortalece sua mente, depois fortalece sua fé, depois fortalece sua resistência emocional. E só então a realidade começa a mudar. Então não desista, não abaixe sua frequência, não negocie sua visão com pessoas pequenas, não permita que medo destrua aquilo que Deus colocou dentro de você. Continue, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo em silêncio, porque homens e mulheres extraordinários passaram exatamente por isso. Napoleon Hill sabia disso, Martin Luther King sabia disso, Ayrton Senna acreditava nisso, e talvez agora seja a sua vez. Então escreve aqui nos comentários: com fé em Deus eu vou chegar lá. Escreva isso como uma decisão definitiva e continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente. Porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, fé, prosperidade e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas esperam a vida mudar, mas outras mudam por dentro até que a vida seja obrigada a acompanhar.